Bem-vindos! Hoje a gente mergulha na complexa realidade de Goiás. Vamos investigar um pouco as dinâmicas da população, os contrastes sociais profundos, a cultura tão rica e, claro, a força do agronegócio que molda esse estado tão estratégico bem no coração do Brasil. A gente tem aqui um monte de informação, né? Dados de população, indicadores sociais, essas tradições culturais super vibrantes e também os motores econômicos que puxam a região para frente. O nosso objetivo aqui é tentar entender o que define o Goiás de hoje, sabe? Tentando achar um equilíbrio entre essa narrativa de crescimento forte e as desigualdades que a gente sabe que persistem, e também entre a tradição e a modernidade, que parecem caminhar lado a lado por lá. Ok, vamos desvendar isso juntos. É um estado que, por um lado, se destaca demais no agronegócio nacional, mas que, por outro, enfrenta desafios sociais enormes e ainda consegue preservar um patrimônio cultural riquíssimo. A pergunta é, como é que essas coisas todas convivem? Vamos começar, então, pela população? Goiás já passou dos 7 milhões de habitantes, 7,2 milhões, segundo os dados mais recentes. E o que chama muito atenção é como essa população se concentra, né? Principalmente ali da região metropolitana de Goiânia e também no entorno do Distrito Federal. Exato. Cidades como Aparecida de Goiânia, Anápolis, Lusiânia, Rio Verde viraram verdadeiros polos, atraindo muita gente. E esse crescimento, claro, está muito ligado à expansão do agronegócio, mas também tem a ver com a oferta de serviços, a busca por emprego nessas áreas mais dinâmicas. E o que é fascinante observar, sabe, é como essa urbanização deu um salto, assim, a partir dos anos 60. Isso está totalmente conectado com a industrialização, que começou a engatinhar em algumas áreas, e principalmente com o êxodo rural. E esse êxodo teve motivos bem claros, né? A mecanização da agricultura, que precisava de menos gente no campo, e, ao mesmo tempo, a concentração de terras, que é um processo histórico antigo em Goiás, acabou expulsando muito pequeno produtor, gente que não conseguia mais competir ou se manter ali. Entendi. Olha, a construção de Goiânia, lá nos anos 30, já foi um marco importante. Mas foi Brasília, nos anos 60, que realmente mudou o jogo. A nova capital federal puxou, impulsionou a criação de rodovias que cortaram o cerrado e ligaram Goiás com o resto do país. Ah, sim. As rodovias. Exato. Eixos como a Belém-Brasília, por exemplo, viraram vetores de ocupação. Atraíram gente e investimento. Não é à toa que foi ali, entre 1970 e 1980, que a coisa virou e a maioria da população goiana passou a viver nas cidades. E Goiás está seguindo a tendência do Brasil todo na questão demográfica, né? Quer dizer, as taxas de fecundidade caindo, a expectativa de vida subindo. O resultado é uma população que está ficando mais velha. Exatamente. E se a gente junta isso tudo, surgiu um desafio duplo. Por um lado, tem essa necessidade cada vez maior de garantir qualidade de vida, serviços adequados para essa população idosa que está crescendo. Certo. E, por outro lado, tem a urgência de criar políticas de desenvolvimento que incluam de verdade os jovens, sabe? Especialmente aqueles que estão mais vulneráveis nas periferias das cidades, que ainda enfrentam uma dificuldade enorme para conseguir entrar no mercado de trabalho formal. E essa questão da dificuldade, da desigualdade, leva a gente direto para os contrastes de Goiás, né? Sem dúvida. É um estado de contrastes muito fortes. Mesmo com esse dinamismo econômico que a gente vê em certas regiões, ainda existem desigualdades muito, muito profundas no acesso a coisas básicas como saúde, educação, assistência social, até segurança pública. E isso, claro, levanta perguntas importantes sobre o modelo de desenvolvimento adotado, Para quem ele está realmente funcionando, para quem ele gera benefícios. Vamos olhar um pouco mais de perto esses contrastes. Na saúde, por exemplo, a distribuição dos recursos já mostra essa desigualdade. A quantidade de leitos do SUS por habitante é menor que a média do Brasil e a maioria está concentrada nas cidades maiores: Goiânia, Anápolis, Rio Verde. Pois é. Na prática, o que acontece? Moradores do norte e do nordeste goiano precisam viajar muito para conseguir um tratamento mais complexo, e a cobertura de postos de saúde, as unidades básicas, também ainda é um desafio, principalmente nas áreas rurais, para as comunidades indígenas, quilombolas. E na educação, o cenário não é muito diferente.
Existe uma rede grande de escolas, sim, mas desafios como, por exemplo, a distorção idade-série, que é quando o aluno dá atrasado para a série que deveria estar, ainda são um problema sério. Isso é complicado. E o analfabetismo, apesar de estar diminuindo, ainda é mais alto em Goiás do que no sul e sudeste, principalmente nas áreas mais pobres, menos urbanizadas. E um dado importante, olha só, mais de 60% dos alunos da rede estadual vêm de famílias de baixa renda. Isso mostra o papel fundamental que a escola pública tem ali como rede de proteção social mesmo. E falando em proteção social, mesmo com o agronegócio puxando a economia, a pobreza ainda é uma realidade dura para muito goiano. Uma parte bem significativa da população depende de programas como Bolsa Família, sabe? E a concentração maior é justamente naquelas regiões que historicamente ficaram para trás, como o Vale do Araguaia, o Nordeste goiano. Existe a rede de assistência, os CRAS, os CREAs, mas a capacidade deles varia muito de lugar para lugar. Fica clara uma dependência grande dessas políticas que são mais para compensar, né? E no mercado de trabalho, a gente vê a informalidade ainda muito alta, perto de 40% dos trabalhadores. E a renda média, olhando o número frio, pode até parecer ok, mas na verdade esconde uma divisão social brutal. Como assim? Os 20% mais ricos ficam com mais da metade de toda a renda do Estado. Enquanto isso, os 40% mais pobres, quase metade da população, vive com menos de um salário mínimo por pessoa na família. E, de novo, as regiões do agronegócio, lá no sul, sudoeste, é que concentram os empregos formais, os salários melhores, acentuando essa divisão dentro do próprio Estado. Nossa, e o saneamento básico talvez seja um dos retratos mais crus dessa desigualdade toda. Pouco mais da metade das casas tem acesso à rede de esgoto, e muita área rural, periferia, a coleta de lixo é irregular, às vezes nem tem. É uma realidade difícil. E menos da metade dos municípios trata o esgoto que coleta. Adivinha onde a situação é pior? Norte e Nordeste goiano, de novo. Até na segurança pública essa divisão aparece. Olha que interessante. Houve uma redução nos homicídios recentemente, o que é bom, claro. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que a violência mais grave está indo para o interior. E os crimes contra o patrimônio, tipo roubo, furto, estão crescendo nas cidades médias. E como a maior parte dos policiais fica concentrada nas cidades grandes, acaba criando o que alguns analistas chamam de vazios de proteção lá no Norte e Nordeste. É quase como se a cidadania fosse diferente dependendo de onde você mora no estado. Uma cidadania fragmentada. Exatamente, e essa fragmentação não aconteceu por acaso, né? Ela reflete um processo histórico. A ocupação de Goiás foi muito seletiva. O Estado, os investimentos privados sempre privilegiaram os eixos que eles consideravam estratégicos. O corredor Goiânia-Anápolis-Brasília, os polos do agro lá no sul e sudoeste. Faz sentido. E essa dinâmica acabou deixando o norte e o nordeste meio que como periferia econômica, sabe? Com menos infraestrutura, pouca integração com a parte mais dinâmica da economia. É um tipo de desenvolvimento que gera riqueza, sim, mas que anda de mão dada com a exclusão de partes do território. E aqui é onde fica realmente interessante. Porque não dá para falar de Goiás sem falar da potência que é o agronegócio. O estado é líder nacional em tanta coisa. Soja, milho, cana-de-açúcar, carne bovina. É uma força impressionante, concentrada principalmente no sul e sudoeste. É impressionante mesmo. Então, com sensor, drone, GPS e uma mecanização que, nossa, é muito intensa. Os números falam por si. Safra recorde de grãos passando de 30 milhões de toneladas em 2023, produtividade altíssima que compete no mercado global e milhares de tratores colheitadeiras funcionando. Sem dúvida nenhuma, é um setor muito, muito forte. Mas essa modernização toda, tão rápida, ela tem raízes históricas e tem consequências sociais e ambientais bem profundas que a gente precisa olhar. Sim. A concentração de terras, por exemplo, isso vem lá do período colonial, das sesmarias, e se intensificou demais com essa chamada modernização conservadora da agricultura. Os censos agropecuários mostram isso direto. Poucos donos de terras enormes controlam a maior parte da área que é cultivada. E a mecanização, que aumenta a produtividade, né, ela também foi responsável por liberar
ou, melhor dizendo, expulsar uma massa enorme de trabalhadores do campo. Isso alimentou aquele êxodo rural que a gente comentou principalmente nos anos 80 e 90. Entendi. Isso acaba criando uma divisão muito clara. De um lado, esse agronegócio super tecnológico, cheio de capital, do outro, a agricultura familiar, que ocupa áreas bem menores, muitas vezes em condições mais difíceis e com um acesso muito mais limitado a crédito, a ajuda técnica, a tecnologia. E os impactos no meio ambiente, que não são pequenos, né? O desmatamento do cerrado avançou demais em Goiás. Hoje tem menos da metade da cobertura original do bioma. O uso pesado de agrotóxicos também é uma marca desse modelo e traz consequências sérias para o solo, para os rios e para a saúde das pessoas que vivem e trabalham ali. Exatamente. Fora a pressão que essa agricultura de larga escala coloca sobre as nascentes, sobre as áreas que recarregam os aquíferos, comprometendo a água lá na frente, né? Com certeza. E quem sente mais esses impactos na pele são as comunidades tradicionais. Indígenas, quilombolas, camponeses, geraizeiros, ribeirinhos, grupos que têm uma ligação histórica, cultural muito profunda com aquele território e que veem seus modos de vida ameaçados pela expansão do agronegócio, por grandes projetos de infraestrutura. É uma pressão enorme. Muitas vezes, até a demarcação das terras indígenas ou quilombolas acabou sendo feita em áreas que eram consideradas de menor valor econômico, sabe? Isso reflete essa exclusão histórica. O território, como os geógrafos que estudam a questão agrária mostram bem, não é só um pedaço de chão. É um palco de disputa social onde visões de mundo diferentes, formas diferentes de usar a terra, entram em conflito direto. É complexo. O grande desafio, o nó que precisa ser desatado, é como conciliar esse motor econômico, que é fundamental para o Estado, com a necessidade urgente de sustentabilidade ambiental e de mais justiça social. Alguns caminhos que aparecem passam por fortalecer de verdade a agricultura familiar, investir em práticas de agroecologia, proteger o que ainda resta do cerrado de forma mais séria e, muito importante, reconhecer e valorizar os saberes e os direitos dessas comunidades tradicionais sobre seus territórios. Certo. Não é negar a importância do agro, mas é questionar se só crescer a produção por si só basta. A gente precisa pensar em como distribuir melhor os benefícios disso tudo e garantir direitos sociais e ambientais para todos os goianos, né? É um quadro realmente complexo, com desafios imensos. Mas, ao mesmo tempo, Goiás tem uma força que vem de outro lugar, né? Uma identidade cultural que é riquíssima e que também define o Estado, mostrando uma resiliência impressionante. É um mosaico, uma mistura de influências indígenas, africanas, portuguesas, sertanejas, que aparece de formas muito vibrantes. É verdade. Pensa só na procissão do fogaréu, lá na cidade de Goiás. Uma tradição de séculos, quase 280 anos já, reconhecida como patrimônio cultural e material. Aquela encenação da prisão de Cristo, com os farricocos, aquelas figuras encapuzadas que representam os soldados romanos, carregando as tochas pelas ruas históricas à noite, é de arrepiar, né? É muito forte visualmente. Ou então, as cavalhadas, famosíssimas em Pirenópolis, mas que acontecem em outros lugares também. Aquelas encenações super coloridas das batalhas medievais entre mouros e cristãos, uma herança lá de Portugal e Espanha, também patrimônio cultural e imaterial. É um espetáculo e envolve a comunidade toda. Sem dúvida. E tem a Folia de Reis, que roda as casas no período do Natal em tantas cidades do interior, com os cantadores, os músicos, os palhaços. É uma festa de fé, claro, mas que também une as pessoas, fortalece os laços da vizinhança. E as congadas? Sim, não podemos esquecer das congadas, essa expressão tão marcante da cultura afro-brasileira em Goiás, homenageando os santos como São Benedito, Nossa Senhora do Rosário, os grupos, os ternos, com aqueles tambores que pulsam forte, os cantos que vêm de longe, os figurinos cheios de cor e significado. É pura força, pura beleza. E o interessante é que essas tradições, elas são muito mais do que só festas no calendário, né? Elas são espaços vivos de memória, de identidade local. É onde se mistura a religiosidade popular, o teatro, a música, a dança. É verdade. As congadas, por exemplo,
Tem estudos que mostram como elas são formas poderosas de preservar a memória afrodescendente, de afirmar uma identidade e, historicamente, até foram formas de resistência cultural e religiosa diante de tanta pressão. Elas mostram como a cultura pode ser um ato de persistência mesmo. E essa riqueza toda transborda para outras áreas, né? Na literatura, a gente tem nomes gigantes como Cora Coralina, com aquela poesia tão sensível do cotidiano, do beco, Bernardo Ellis, que retratou a dureza e a beleza do sertão, Léo Lince, tantos nomes que ajudaram a criar um imaginário sobre Goiás. Grandes nomes. E, claro, a culinária. Quem é que resiste a uma pamonha quentinha, um arroz com pequi bem feito, o famoso empadão goiano, a guariroba e o artesanato, que muitas vezes se inspira nas formas, nas cores do cerrado, trabalhando a cerâmica, a madeira. E é fundamental a gente mencionar também a diversidade religiosa que existe no estado. O catolicismo tradicional tem um peso histórico enorme, claro, mas hoje convive com um crescimento muito expressivo das igrejas evangélicas, principalmente as pentecostais, neopentecostais. Sim, isso é visível. Ao mesmo tempo, continua forte o catolicismo popular, com suas romarias, suas devoções particulares. Os cultos afro-brasileiros, como o candomblé, a umbanda, também estão presentes. E tem as espiritualidades mais ligadas ao cerrado mesmo, com as benzedeiras, os raizeiros, os curadores populares. O que a gente vê muito em Goiás é o sincretismo. Essa mistura, né? Exatamente. Essa capacidade de misturar elementos de tradições diferentes, criando uma religiosidade muito própria que é vivida intensamente no dia a dia das pessoas. A gente percorreu um caminho e tanto, hein? Olhando a realidade goiana, o crescimento da população e como ela se concentra, os contrastes sociais que marcam o território de um jeito tão forte, a força gigantesca do agronegócio com todas as suas complexidades e essa tapeçaria cultural incrível, vibrante, que resiste e se reinventa. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Goiás parece um espelho de muitos dilemas que o Brasil enfrenta, né? Esse desafio constante e tão difícil de tentar conciliar o desenvolvimento econômico com mais justiça social e com respeito ao meio ambiente. De fato, a trajetória de Goiás, com os avanços que são inegáveis em alguns setores, mas também com essas fraturas sociais e regionais tão evidentes, ela nos convida a pensar de forma mais ampla sobre os modelos de desenvolvimento que a gente tem adotado no Brasil. Quais são os verdadeiros custos e benefícios desses modelos, tanto para as pessoas quanto para o ambiente? Fica aqui então uma reflexão final para quem está nos acompanhando. De que forma será que essa riqueza imensa das tradições culturais e essa resiliência comunitária tão notável que a gente vê em tantas manifestações goianas poderiam, quem sabe, inspirar novos caminhos para a gente enfrentar os desafios sociais e ambientais que são tão presentes no estado? Será que os saberes locais, as práticas tradicionais, essa capacidade de adaptação, de resistência cultural, podem ter um papel mais ativo para ajudar a construir um futuro mais inclusivo e mais sustentável para Goiás? A gente agradece muito por nos acompanhar nesta análise aprofundada sobre Goiás.